Boa noite a todos. O meu nome é Fernando. Sou o cara do relato do prédio mal assombrado, que trabalhei como segurança por 4 anos. Bem, hoje o relato que trago a vocês não é meu, mas de minha avó, que faleceu em 1990, então com 91 anos. Eu sou do Rio de Janeiro, porém a minha avó era de Pernambuco, e lá passou grande parte da infância e adolescência. Sua mãe, a minha bisavó, faleceu quando ela ainda era muito pequena. Então, após um tempo, meu bisavô arrumou outra mulher, e com ela teve uma menina. E agora minha avó tinha uma irmã. A sua madrasta a tratava como se fosse sua filha, e eles viviam muito bem. Meu bisavô tinha um sítio, que ficava perto de outros sítios, sendo só um pouco afastados um dos outros. E lá tinha uma criação de animais, que era de onde eles tiravam o sustento. Tinham um certo conforto. Bem, quando minha avó estava com 11 anos, ela já ajudava nos afazeres domésticos e na alimentação e limpeza dos locais onde havia as criações, que era de porcos, galinhas, patos e cabras. A minha avó, mesmo quando já idosa, sempre gostava de varrer ali, limpar aqui, cozinhar, mesmo com minha mãe falando para ela não se esforçar tanto, por conta da sua idade. Bom, voltando para o relato. Tudo corria de forma tranquila, até que começaram a acontecer coisas estranhas nos sítios vizinhos do meu bisavô. Animais amanheciam sem vida, outros parcialmente devorados, e isso estava causando prejuízo aos donos dos sítios. E depois de vários ataques, foi a vez do sítio do meu bisavô ser atacado. Quando a minha avó acordou, já encontrou seu pai furioso, com a espingarda nas mãos, e dizendo o seguinte: "Eu vou ficar acordado, e irei pegar o bicho que está fazendo isso." E assim ele fez. Ficou várias noites vigiando até o sono lhe derrubar, mas ficou de prontidão no sítio próximo dos animais. Bom, quem presenciou os ataques diziam que o bicho era enorme, porém muito rápido. Quando os donos dos animais acordavam por causa do barulho dos bichos e iam lá fora, já era tarde demais. Só viam o animal se movendo em grande velocidade, deixando para trás um rastro de destruição. E às vezes, nem os cães que latiam eram poupados. O meu bisavô ficou chateado e, sem saber o que fazer, foi para um bar numa noite, afogar sua frustração em resolver o problema que o atormentava tanto. E todos, como sempre, foram dormir muito cedo, só ficando meu bisavô no bar bebendo. Ele chegou meio chapado e dormiu na sala mesmo. Bom, a minha avó acordou de madrugada com vontade de fazer xixi. E como naquela época os banheiros ficavam fora da casa, lá foi ela cheia de medo para fora. Foi quando, já fora de casa, ela viu um homem indo em direção da mata. E a curiosidade foi mais forte que o medo. E ela o seguiu para ver o que iria acontecer. A minha avó ficou numa distância boa daquele homem. E o homem parou, tirou suas roupas e deu 7 nós. Depois sentou nu sobre elas e começou a balançar seu corpo de um lado para o outro, e proferindo um dialeto desconhecido. Ele estava de costas, mas quando se virou ela descobriu quem era. Ele se tratava de um dos empregados de um sítio, que ficava a 200 metros do seu. O homem caiu no chão se contorcendo e gemendo, e foi aí que a transformação começou. E quando enfim terminou, ele havia se tornado uma espécie de porco misturado com gente, e não com cara de lobo. A minha avó, assustada, foi saindo de costas e se afastou de lá o mais rápido que pôde. E ao chegar em casa, acordou seu pai, que demorou para abrir os olhos, mas que ao acordar perguntou: "O que foi, minha filha?" E ela disse: "Pai, eu vi um bicho." "Que bicho, menina?" perguntou ele. "O bicho que está atacando as nossas criações."
disse ela, e meu bisavô furioso falou o seguinte: que? Pois eu vou agora mesmo lá fora acabar com esse fio de uma égua, esse infeliz. Não, pai, o senhor tá bêbado. Vai acabar sendo vítima nas garras dele, disse a minha avó, e meu bisavô se acalmou e disse: eu sei quem ele é, e amanhã irei pegá-lo. Após relatar quem era o sujeito e onde trabalhava, o meu bisavô mandou minha avó ir para a cama. Então ele pegou suas armas e a limpou com óleo e pano, como estivesse se preparando para uma guerra. E após o serviço, foi para o quarto dormir. Acordou bem cedo no outro dia e, após um café reforçado, foi em direção do sítio onde trabalhava o suposto homem que virava bicho, e viu ele logo na entrada, fazendo a manutenção da porteira. Chegou perto dele e disse assim: ô cabra, quero tirar algo a limpo com você. O homem arregalou os olhos ao ver a arma cruzada na frente do tórax do meu bisavô, junto com seu olhar fumegante. Minha filha viu você indo até a mata para virar bicho. Então quer dizer que é você que está causando grande prejuízo a mim e a todos os donos de sítio aqui da região, não é mesmo? Falou meu bisavô furioso, e ele respondeu: sou eu não, senhor, disse o homem suando frio, e meu bisavô disse assim: então quer dizer que minha filha está mentindo para mim? Olha só, seu cabra da peste, vou te dar só um aviso. Se eu te pegar virando bicho na minha propriedade, tu vai levar tanto chumbo na cara e no lombo que não vai dar tempo de tu fugir pra mata. Pra desfalecer por lá, tu já vai se destransformar sem vida. O homem, depois das ameaças, pediu as contas pro dono do sítio e sumiu de lá sem deixar rastros. E nem é preciso mencionar que os ataques aos animais cessaram de uma vez e logo tudo voltou ao normal. Esse foi o relato da minha avó. Espero que tenham gostado e uma boa noite a todos. Boa noite a todos que acompanham o canal Relatos do Sam. Eu me chamo Alberto, moro em São Luís, que fica no Maranhão. Atualmente trabalho fazendo entregas com um caminhão que era do meu pai, e já fazem mais de 15 anos que sou caminhoneiro. De tantas viagens que já fiz, só vi apenas uma coisa sobrenatural, e foi o bastante para marcar minha vida. No finalzinho de 2003, herdei do meu pai um caminhão, onde eu mesmo trabalhava. Ele era bem novo, pois meu pai tinha acabado de comprar. Foi um presente que ajudou bastante na minha vida, pois eu estava desempregado e tinha que fazer alguma coisa para me manter. 30 anos e sem um emprego formal, estava difícil as coisas para o meu lado. Mas a minha vida mudou depois que ganhei esse presente do meu pai. A viagem mais longa que fiz até hoje foi para Salvador. Não fui além disso tanto pelo medo das estradas, como também pela minha segurança, pois foram incontáveis vezes que fui assaltado. Por isso, sempre tenho medo em sair por aí, longe da minha terra. Porém, mesmo dentre tantos assaltos, eu acho que nada foi tão assustador quanto a besta que vi lá em Piripiri, um município do Piauí. E lembro como se fosse ontem, aquele bicho andando lentamente na frente do meu caminhão. Tudo ocorreu em março de 2004. Eu tive uma encomenda para deixar em Piripiri. Foi uma viagem tranquila e sem nenhum imprevisto, tanto que até cheguei 2 dias adiantado. E para aproveitar um pouco a cidade, decidi conhecer um pouco da região.
e para dormir escolhi ficar num posto de lá. Assim que amanhecesse eu já pegava a estrada. Pois bem, por volta das 7 da noite, logo depois de ter descarregado a carga que levei para lá, eu estacionei em um posto e abasteci o meu caminhão. E o deixei parado na garagem do posto. Então saí para comer alguma coisa. Andei um pouco pela cidade e conheci alguns lugares bonitos. E até assisti uma missa que estava tendo. E quando era por volta de umas 7 da noite, retornei para o posto. E fiquei escutando o rádio até umas horas. E logo depois fui dormir. Para mim só faltava acordar no outro dia. E então pegar a estrada novamente. O problema foi que aquela criatura apareceu no posto. E eu tive a infelicidade de ver aquela aberração. Dormi às 10 da noite, mas me acordei por volta das 3 da manhã. Acordei por conta dos vários latidos de cães, que estavam bem perto do meu caminhão. Abri a cortina para ver o porquê dos latidos, mas no primeiro momento não vi nada. Eles latiam para debaixo do meu caminhão. Por isso, nem desconfiei de nada, já que poderia ser algum gato. E logo tentei voltar a dormir, mas aqueles latidos eram tantos que estava impossível de pegar no sono. Foi aí que abri a porta e tentei espantar aquela cachorrada, mas eles nem deram atenção para mim, só continuavam a latir para alguma coisa. Foi então que resolvi descer e espantar o que eles estavam vendo, para que só aí eu pudesse dormir em paz. Desci e comecei a procurar por debaixo do caminhão, para ver o que estava lá embaixo. E no início não vi nada, mas depois de olhar bem percebi uma coisa escura e meio que sentada, do lado de uma das rodas. Joguei pedra, água e até gritei, mas aquilo não saía. Foi aí que decidi buzinar com o meu caminhão. E para quem não sabe, a buzina de caminhão assusta qualquer coisa e é capaz até de acordar um defunto. Buzinei umas 2 vezes e primeiro os cães saíram correndo. Logo depois buzinei mais 2 vezes. E foi aí que escutei um grunhido do lado da minha cabine. Mas por ela ser alta, não vi quem estava fazendo aquele barulho. Só que não demorou muito até eu ver uma coisa andando de quatro e indo na direção de um mato que tinha mais à frente, ao lado do posto. Eu até achei que fosse um outro cachorro, pois tinha uma cabeça alongada e orelhas muito grandes. Mas como estava tudo escuro, eu não via praticamente nada. E foi aí que liguei os faróis do caminhão, para ver melhor que bicho era aquele. E quase infartei quando vi aquela aberração, pois era uma coisa que tinha pernas de gente, mas a cabeça parecia com a de um cachorro. No susto, desliguei o farol e tranquei as minhas portas. E senti quando aquela coisa ficou rodeando novamente o meu caminhão. Ele ficou cerca de uns 20 minutos ali, e só depois que foi embora. Eu nem tive coragem de olhar uma outra vez, pois estava com medo de ver o bicho bem na minha frente. Depois que aquela criatura bizarra foi embora, eu ainda cheguei a dormir um pouco, mas foi um sono bem leve, pois qualquer coisinha já estava acordando. Pela manhã peguei a estrada bem rápido e segui de volta para minha cidade. Quando cheguei em casa, contei para os meus pais o que tinha visto em Piripiri. E meu pai, que já teve experiências com essa criatura, me disse que era um lobisomem e que se fosse para fazer o mal ele já teria feito. Porém, ninguém soube explicar o porquê daquilo estar debaixo do meu caminhão. Em outras viagens já acordei no meio da noite, com latidos e grunhidos de cachorros, e já escutei diversas coisas estranhas. Mas sempre que escuto esse tipo de coisa, não saio para ver, pois tenho medo que seja um lobisomem.
Boa noite a todos. O meu nome é José. Esse relato que contarei aconteceu comigo por volta de 1920. Eu era um rapaz de mais ou menos uns 18 anos e trabalhava num abatedouro. Nessa época era um sertão muito antigo, onde tinha uns povoados que eram muito pequenos. Eram poucas as pessoas que viviam ali. Era uma casinha aqui, outra casinha ali. Com 20 metros tinha uma casinha e com mais 50 tinha outra. E por aí vai. Um sertão como muitos conhecem. Haviam também muitas fazendas. E eu morava num pequeno povoado. Tinha mais ou menos umas 400 pessoas morando nesse lugar. E era num povoado que tinha um abatedouro público. Quando a gente ia nos dias de quinta para sexta e sexta para sábado, as pessoas da comunidade iam levar seus bichos para abater e vender nas feiras próximas do povoado, ou senão as pessoas vendiam nas suas próprias casas. Era até de costume dos moradores já irem comprar diretamente da pessoa que tinha o seu animal. Era um porco, um bode, um gado, entre outros animais. E além dos moradores, também vinha gente de fora trazer os seus animais para a gente abater lá no abatedouro. Então, como acontecia? Quando a gente pegava, levava os animais de dia para o abatedouro. Mas lá, como não tinha uma estrutura boa para o abate, assim como existe hoje nos açougues, pois as casas da gente eram feitas de pedra, ou se não de taipa. Pois então, uma parte do abatedouro era feita de pedra e a outra era feita de taipa. Pois bem, as pessoas levavam os animais quando era de tardezinha, ali na boquinha da noite, como a gente costuma falar por aqui. Deixávamos o animal lá e só abatia no outro dia. Eu saía da minha casa mais ou menos umas 3 ou 4 da manhã, para a gente abater os animais que tinham lá, porcos, gados, o que tivesse a gente abatia. Mas num dia começou a acontecer uma coisa muito estranha. Quando a gente deixava os animais lá, no outro dia, quando chegávamos, ficava faltando 1 ou 2 animais. E a única coisa que a gente encontrava era o sangue do pobre animal espalhado pelo chão, e muitas vezes o resto dos animais. Então aquilo começou a incomodar a todos, e também dar medo nas pessoas de lá, porque a gente tinha uma crença muito grande, já que naquela época era muito comum de aparecer coisas estranhas, como visagem, lobisomem, essas coisas. Então, quando já estava na terceira semana de ataques, eu disse assim: quer saber? Eu vou dar um basta nesse animal. A princípio, eu achava que era uma onça, que estava entrando e atacando os animais, e não um lobisomem como muitos estavam pensando. Foi então que eu e mais 3 cabras armamos uma arapuca para pegar esse animal. E o que a gente fez? Colocamos apenas uma cabra no abatedouro. Nesse dia nós não levamos nenhum animal para lá. Levamos apenas uma cabra. Coloquei ela nos fundos de uma cocheira. Já a gente ficou escondido nas outras cocheiras. Só que elas estavam fechadas. E a cocheira em que colocamos a cabra estava aberta. Arrumamos umas correntes e uns cadeados e ficamos apenas esperando. Quando foi assim por volta de umas 3 horas da madrugada, começou aquele grunhido, junto de uns passos vindos de longe, e que eram altos. A gente continuou lá na cocheira, eu com os facões, e os meus amigos estavam na outra cocheira do lado, também armados com facão, e só ficamos no aguardo. Foi quando de repente subiu aquele cheiro de carniça, um cheiro podre, que invadiu lá no abatedouro. Até o ar ficou estranho. Era um odor muito forte e muito podre. Mas continuamos esperando. O meu amigo que estava comigo suava frio, e ele dizia assim: Zé, tu tá escutando e sentindo esse cheiro? Zé, isso não é gente não.
Isso não é um bicho normal, é um lobisomem. Mas eu disse para ele: conversa, cabra. Isso não é um lobisomem. Fica quieto e parado. Foi aí que aqueles passos só foram se aproximando e cada vez mais iam chegando perto de nós. E então eu comecei a ficar com medo. Foi aí que decidi olhar por uma brecha que tinha ali e vi aquele animal em pé. Não era de quatro patas. Ele estava em pé. Um bicho muito cabeludo e bem feio. Ele ainda tinha uma cauda muito grande. Esses cabelos dele eram enormes. Eu nunca tinha visto um bicho assim. Eu fiquei quieto na minha e segurei firme no meu facão, que estava em uma das minhas mãos, e na outra tinha o machado, e aguardei. Aí eu senti os passos dele se aproximando de nós. Aquilo então entrou na cocheira, a mesma que tínhamos deixado aberta. E assim que o bicho entrou lá e que sentimos que ele pegou a cabra, pois ela deu um grito, foi nessa hora que os meus amigos vieram e fecharam a porta. E eu imediatamente tranquei, colocando um cadeado. Quando o bicho se virou para fugir, não tinha mais jeito. Ele já estava preso. Foi aí que esse bicho começou a urrar dentro dessa cocheira, a mesma cocheira que a gente tinha fechado, sendo que ainda durante o dia tínhamos fechado ela inteira. O teto, dos lados, não tinha como ele fugir. Aquela criatura continuava urrando e tentava sair a todo custo. Nesse momento que ele começou a querer sair, os meus amigos se aperrearam e acharam que ele ia fugir. Mas eu disse: ele não vai fugir. Então peguei o facão e acertei um corte debaixo da costela do bicho. Ele soltou um grito de dor muito forte, e acho que foi bem profundo esse corte, porque o lobisomem se encolheu no fundo da cocheira, e lá ele ficou. Nessa hora eu até pensei que tinha tirado a sua vida. Então saímos para fora, e ele ficou lá dentro, só urrando de dor, e nós ficamos do lado de fora esperando. Quando foi mais ou menos umas 5 para 6 da manhã, assim que o sol começou a raiar, não ouvimos mais o urro daquele bicho. Aí eu disse: ele desfaleceu. Agora é nossa hora. Vamos deixar o sol sair totalmente para poder irmos lá e ver que bicho é aquele. Quando o sol terminou de raiar e ficou tudo claro, a gente entrou de novo lá dentro do abatedouro. Chegamos lá na cocheira e foi impressionante o que vimos lá dentro. Era uma mulher que estava sem roupas. Os cabelos dela eram tão longos que cobria todo o seu corpo. Ela tinha feições de índio e parecia ser descendente de um indígena. Eu olhei assim para ela e vi que seus cabelos tampavam seu rosto e que também cobriam todo o seu corpo. Fiquei muito abismado e me perguntando o tempo todo: cadê o bicho? Então o meu amigo me disse: Zé, o bicho era essa mulher. Eu fiquei assim olhando para ela e perguntei como era o seu nome, mas a mulher ficou calada e não falava nada. Então eu disse assim: se você não me contar o seu nome, vou deixar que eles deem cabo de você. A mulher então se levantou e pude ver que abaixo do seu seio tinha a marca de um corte de facão e que realmente foi muito profundo. Inclusive ainda estava sangrando bastante. Vendo a mulher naquela situação, tirei minha blusa e dei para ela. E só então que a mulher começou a falar: muito obrigada. De hoje em diante eu não viro mais essa coisa que vocês viram. Com o corte que você me deu, a maldição se acabou. Depois de falar isso, a mulher queria ir embora, mas os meus amigos não queriam deixá-la ir. Mas deixei que ela tomasse o seu rumo, pois acreditei nas palavras que ela me disse. E cá entre nós, era uma mulher muito linda, pele morena, alta, muito bonita mesmo, e que demorei para acreditar que era ela aquela criatura feia e muito fedorenta que vi durante a madrugada.
um cheiro que jamais esquecerei. Após ela ir embora, nunca mais a vi, e ainda fiquei na dúvida e sem acreditar naquilo que passei. Até eu fiquei incrédulo com o que vi. Imagino quem está ouvindo esse relato, mas foi real. Aquele bicho era uma mulher. Acho que nunca contei essa história para ninguém. Você terá o prazer de narrá-la pela primeira vez, já que é um caso antigo e muito assustador. Um relato contado a mim pelo meu próprio avô, pois ele também chegou a ver a criatura que rondava pelo seu sítio. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Leandro, tenho 49 anos e moro em São Paulo. Porém, um relato que venho contar a vocês aconteceu em Alagoas, lugar da onde sou natural. Lá nasci e fui criado até meus 25 anos, que foi quando vim aqui para a cidade grande, tentar sorte na cidade de São Paulo. Hoje, graças a Deus, estou estabilizado. Tenho família, emprego e filhos. Sigo uma vida muito boa, mas ainda hoje sinto saudades do meu sertão nordestino. A comida da minha avó e as prosas dos amigos, que por lá ainda moram. Hoje se encontram vivos apenas meus pais e meus tios, que também presenciaram aquelas coisas. Deles ouvi mais detalhes e também quem que era o bicho. Mas isso fica para o fim do relato. Agora eu vou contar um pouco de como que era a nossa vida lá na roça, da nossa lida diária e do trabalho que todo santo dia a gente fazia. E vou logo começando com a história dos meus avós. Meus avós, boa parte da vida, foram muito humildes. Viviam da roça assim como qualquer outra pessoa do interior. Plantavam milho, feijão, macaxeira, entre todo tipo de legume. Inclusive, tinham uma horta muito grande, tanto que até chegaram a vender tomates e cebolas. Mas isso foi por um breve período de tempo. Com o passar dos anos, as coisas foram crescendo e começaram a meio que sobrar. Milho e feijão às vezes estragava, porque esqueciam, ou senão ficava muito tempo guardado, criava mofo e não servia para o consumo. Daí se deu a iniciativa para meu avô começar a vender suas coisas, o que deu muito certo. Com os ganhos, eles começaram a plantar cada vez mais. Porém, num certo dia, um conhecido do meu avô lhe fez uma proposta. Perguntou se ele não estava disposto a começar com uma plantação de tabaco, o que naquela época era bem comum e muito conhecido. O meu avô, que era muito chegado a um fumo de rolo, no mesmo instante gostou da ideia, e claro que começou a plantação de tabaco, pois suas terras eram grandes e férteis. Daria muito certo, e deu. Meu avô e esse amigo fizeram muito dinheiro. Era demorado o processo do feitio do fumo de rolo, mas quando feito, era rápido que ia embora, pois o pessoal daquela época gostava muito do pacaia, ou cigarro de palha como muitos conhecem. E quando nasci esse caos já tinha acontecido. Inclusive meu avô já era dono de algumas terras, o que se tornou seu outro negócio. Mas isso também ficará para o fim do relato. Como as coisas deram certo lá no começo, o meu avô começou a contratar gente para trabalhar enrolando fumo para ele, onde o mesmo diz que fazia de 6 a 8 rolos por dia. É uma quantidade pequena porque o processo era lento e também muito repetitivo. A título de curiosidade, vou falar um pouco dessa arte que eles faziam. É algo que está quase sendo esquecido. Além do mais, tem gente que nunca ouviu falar do fumo de rolo. Bom, meu avô primeiro colhia aquelas folhas de tabaco que estavam mais amareladas, maduras como dizia ele.
Primeiro deixava elas secarem por alguns dias e só então que enrolava, em uma espessura da grossura de 2 dedos, e então enrolava essa corda de tabaco em um sarrilho. Dali era só enrolar e torcer e deixar curando de 30 a 60 dias. E todo dia tinha que torcer umas 8 a 10 vezes, passando de um sarrilho para o outro. Esse tempo era para o fumo apurar e ficar no ponto de ser fumado, assim como contava meu avô. Sei disso por conta que trabalhei muitos anos nesse serviço, assim como meu pai, minha mãe e todo mundo da família. Era tipo um evento quando saía fumo novo. Se reunia conhecidos e vizinhos na casa do meu avô, e todo mundo debulhava um pouco do fumo de rolo. Cada um fazia seu pacaia e fumava, sem contar nos muitos forrós que eles faziam. Mas acho que até aqui falei demais. Porém agora vocês sabem como era o sítio dos meus avós, e as coisas que tinham por lá, assim como também era nosso dia a dia. Pois bem, agora vamos para o relato de fato. Certa vez chegou um homem chamado Severino no sítio do meu avô, pedindo um emprego ali nas terras dele, e que logo recebeu pois estava bem perto da melhor época do fumo, que era o final de novembro e dezembro. O homem era muito trabalhador e inteligente, mas calado como ninguém. Só abria a boca para falar a coisa certa. O que era desnecessário, ele nem tocava no assunto. Junto a Severino, claro que tinha mais outras pessoas, umas 12 no total, dentre conhecidos e desconhecidos, sendo Severino um total desconhecido, mas que logo iria se tornar o melhor amigo do meu avô. Tudo começou no final de novembro. Numa certa manhã, os rolos de fumo começaram a aparecer mastigados, mordidos por alguma coisa. Meu avô colocou ratoeiras no quarto do fumo, para ver se pegava os ratos que faziam aquilo, mas que de nada adiantava. Os rolos continuavam a aparecer todos mordidos, o que de certa forma atrapalhou em muito a vida do meu avô, pois além de perder o produto, teria que esperar mais um mês para ter o novo rolo de fumo. Foi então que meu avô pegou 2 homens de segurança e os colocou como vigias, e foi aí que eles viram que estava mastigando os rolos. Certa noite, todo mundo da casa do meu avô se acordou com os estampidos de tiros. Foram mais de 6 no total. Ao saírem para fora, não encontraram ninguém vigiando o quarto de fumo. Só depois de muito tempo que ouviram uma voz bem longe gritando: "Aqui, aqui!" E os 2 homens de confiança do meu avô estavam cada um em cima de uma árvore. Eles desceram das árvores e meu avô foi indo na direção dos 2. E ao se encontrarem já foram falando para ele: "Patrão, a gente viu que tá comendo o teu fumo. É um lobisomem, patrão." "Conversa, homem. Conta essa história direito", respondeu meu avô incrédulo. Mas ao contarem a história tintim por tintim, ele viu que os homens não estavam mentindo, pois para tá 2 caboclos assustados daquele jeito, certamente foi algo muito feio que os assombrou. Tanto é que depois dessa noite, nenhum e nem o outro quis ficar ali vigiando. Quanto ao bicho, continuava a atacar e a aparecer nas terras do meu avô. Em uma outra noite, dias após esse primeiro avistamento, meu avô estava no alpendre da casa fumando seu pacaia e admirando a lua no céu. Foi quando viu entrar de 4 e correndo muito rápido uma coisa que ele achou ser um porco do mato, mas que quando a coisa chegou na porta do quarto do fumo, ficou de pé. Ele disse que a porta media certinho 2 metros e que para entrar o bicho ainda se agachou um bocado, o que de certa forma não era nem gente e muito menos um porco, não para ter aquele tamanho. Meu avô pegou sua espingarda calibre 22 e foi indo na direção do bicho, mas antes de chegar no quarto, a criatura talvez tenha ouvido seus passos e saiu e ainda olhou para o meu avô. Ele apontou a espingarda e deu um tiro que seria certeiro no bicho, mas a coisa era ligeira demais.
se esquivou da bala e correu matar dentro. Quanto ao meu avô, seguiu para casa assustado e apressado, pois a espingarda era do tipo socadeira. Era um tiro e uma carreira. Então, após o tiro, ele voltou para recarregar e saiu lá fora, mas a coisa não se encontrava mais em sua propriedade. No outro dia, meu avô puxou Severino no canto e fez umas perguntas para ele, pois o bicho começou a aparecer com a vinda do homem. Mas o Severino, muito sério, falou assim para o meu avô: "Olha, patrão, sou homem justo. Se você acha que sou eu quem vira bicho, agora mesmo vou embora daqui. Mas saiba que eu sei quem é que está atacando a sua propriedade. É uma mulher." Meu avô, que nessas alturas já não duvidava de mais nada, perguntou ao Severino quem que virava bicho. E ele, em poucas palavras, disse assim: "Sabe a velha Raimunda, a conhecida de vocês? É essa mulher que vira bicho." Meu avô ficou com raiva do homem, pois a Raimunda era praticamente membro da família. Há tantos anos morava ali e se conheciam há bastante tempo. Porém, a mulher tinha um costume muito estranho. Não o único, claro. Dali, só ela que tinha um hábito de mascar o fumo. Fazia uma trouxinha e enfiava na goela. Depois que sugava todo o chorume do fumo, saía cuspindo pelos cantos. Então Severino fez a proposta de pegar o bicho para meu avô, o que de certo modo deu certo. Daí se descobriu que realmente era Raimunda, que estava comendo o fumo do sítio do meu avô. No dia do último ataque do bicho, meu avô matou um porco para comer no Natal. As vísceras entregou a Severino a pedido dele, e de noite todo mundo se reuniu ali para comer, inclusive essa dita mulher, a Raimunda, que foi uma das primeiras a ir embora. Severino, que havia prometido pegar o bicho para o meu avô, abriu os fatos do animal, juntou aquela goda de fezes com água e se banhou daquela estranha mistura, e foi se esconder dentro do quarto onde ficavam os rolos de fumo. Dizia ele fazia aquilo para o bicho não sentir o seu cheiro e nem perceber que ele estava ali, já que Severino diz que lobisomem sente o cheiro da gente de longe. Então, depois de tudo pronto, foram todos dormir, e em certa hora da noite, eles só ouviram os berros de algo que parecia ser um porco grunhindo de dor. A coisa que aparentava estar correndo passou pelo sítio do meu avô e se embrenhou no meio da sua plantação de tabaco e sumiu na escuridão da noite. Ao saírem para fora, viram Severino com sua arma em punho, e o homem, sem pestanejar, apenas falou assim: "Olha, amanhã é só esperar, que a tal da Raimunda não vai aparecer para trabalhar." E foi dito e feito. De manhãzinha ela não veio para o serviço. Foram até sua casa e nada encontraram por lá. E passou um dia, 2 dias e até semanas. E ela nunca mais retornou. Severino, que há pouco era um total desconhecido, havia se tornado o melhor amigo do meu avô, até um certo tipo de conselheiro. Já a Raimunda foi de amiga para uma total desconhecida. Ninguém mais ouviu falar da mulher, que nunca mais deu as caras no sítio do meu avô. Só depois de anos que enfim Severino contou a todos como soube que era Raimunda que virava aquele bicho, e como que fez na última noite que o bicho atacou. Olha, fica aqui de ensinamento para vocês. Para descobrir se um homem, uma mulher vira bicho, basta olhar para os punhos, cotovelos ou joelhos. Se esses forem caliçados, pode ter certeza que essa pessoa faz coisa errada na meia-noite. Assim como a véia Raimunda. Eu vi quando aquele bicho entrou sem fazer barulho no quarto. Tava em pé que nem gente. Escolheu o melhor fumo e também o mais antigo. E se agachou e começou a mastigar. Eu só fui e peguei o bicho na traição. Dei-lhe 3 tiros nas costas, que a coisa saiu desembestada correndo. Nem viu de onde saiu os tiros, já que ainda tentou me dar uma zunhada, de tanto ódio que estava sentindo. Assim contou seu Severino com aquela voz mansa de um homem sabido do sertão.
Um homem que espantou o lobisomem fumão das terras do meu avô, já que foi assim que ficou conhecido esse causo pela boca do povo. Infelizmente, com o passar dos anos, as coisas foram se modificando. Meu avô, que há pouco empregava de 10 a 30 pessoas no seu sítio, agora empregava somente pessoas da sua família, pois o negócio do fumo foi decaindo aos poucos. Inclusive, o seu Severino teve de ir embora, e nunca mais tivemos notícia do mesmo. Talvez tenha falecido, pois era mais velho que meu avô uns tantos anos, ou que talvez até esteja vivo até hoje, mas que talvez esteja bem velhinho. Não sabemos. Com a partida do meu avô em 2007, o meu pai vendeu as terras junto com a casa, de muitas memórias e histórias, e investiu no então novo negócio da família, na compra e venda de terrenos na cidade. Aos 25 anos, quando me formei, vim aqui para São Paulo, e desde então que nunca mais voltei para a minha antiga terra, a qual amava e amo até hoje. Deixo em seu canal essa história que há anos guardo comigo como lembrança, de momentos bons e ruins, de uma época que não volta mais. Muito obrigado, Sam. Que você tenha uma boa noite. Me chamo Ed e quero compartilhar uma tragédia que aconteceu comigo. Eu sou de uma pequena cidade do interior do Pará e depois do ocorrido, eu fui taxado como louco naquele lugar. Bem, 10 anos atrás eu tinha 17 anos de idade e era uma pessoa diferente. Eu não me orgulho do meu passado. Eu era muito brigão e também muito festeiro. Eu dei muito trabalho para minha família, até que chegou um ponto em que meu pai se fartou de mim e me mandou para o campo para trabalhar e ver se eu virava homem de vez. Eu era um idiota, e ele só fez isso para o meu bem. Eu fui com muita raiva, jurando que depois eu iria embora para a capital e nunca mais voltaria ali. Chegando no sítio, eu fui recebido pelo meu tio, irmão da minha mãe. Tomamos um café e ele foi me explicando o serviço, que era uma plantação de mandioca. No outro dia pela manhã começaríamos a virar a terra para o plantio. Me mostrou o quarto onde eu iria ficar e disse para eu ficar à vontade. Nessa época eu fumava maconha. Jantei e fumei antes de dormir. Pela manhã eu acordei com o rádio ligado num volume muito alto. O meu tio havia ligado e era 5 horas da manhã em ponto. Daí eu levanto muito puto e reclamando com meu tio. Ele fala para eu me acalmar e respeitar ele. Eu aquietei, tomei um café e fui para a roça. Viramos terra o dia inteiro. Eu quase morro. O meu tio rindo falou: "Aqui acaba a brabeza do caboclo." Bem, depois de umas 2 semanas, todos os dias, com essa mesma rotina, eu fui acostumando. Inclusive, já começava a gostar dali. Tomava banho de rio todos os dias e comecei uma boa amizade com meu tio. Até que ele me falou que estava muito orgulhoso de mim, que eu já estava virando terra melhor do que ele. Tirou R$ 50 e me deu. Falou que era para eu ir a uma festa ali no vilarejo perto. Eu não queria aceitar o dinheiro, mas ele fez questão. Então eu fui. Chegando lá na festa, havia muita gente. Eu pedi um balde de cerveja e fiquei por ali. Até que veio uma moça muito linda. Acho que foi a mulher mais linda que eu já vi. Ela veio na minha direção, pegou uma cerveja do balde e falou oi. Eu que sempre fui muito desenrolado com as mulheres, mas aquela me travou. Não saía voz da minha boca. Eu cheguei a me arrepiar todo.
Ela riu e perguntou se eu era mudo. Eu, com a voz meio trêmula, falei oi, e ela riu e me chamou para dançar. Nisso, ela me pergunta se eu não iria perguntar o seu nome. Eu pedi desculpas e disse que me chamava Ed, e ela se apresentou. Seu nome era Ana. Dançamos a noite toda até acabar a festa. Saímos da festa e ela perguntou onde eu vivia e eu contei a ela. Ela me deu um beijo e disse que tinha que ir. Nisso chega um cara e chama ela para ir embora. Antes dela ir, ela me conta que era o seu irmão Francisco e nos apresenta. Eu até tentei cumprimentar o cara, mas ele nem olhou na minha cara. Ela me deu um abraço e disse que se eu quisesse vê-la de novo, me esperaria na próxima quarta-feira na venda do vilarejo. Eu perguntei se ela poderia me passar o seu número, mas ela respondeu que não tinha telefone. Então marcamos na quarta, às 8 da noite. Ela subiu numa carroça com o irmão e foi embora. Eu fui para casa, chegando lá já quase amanhecendo o dia. O meu tio, quando me viu, perguntou como foi a festa. E eu, todo bobo, respondi que foi boa demais. Ele, rindo, falou que se foi boa demais é porque teve mulher. Rimos, tomamos um café e perguntei para ele se ele conhecia essa moça, Ana, e o seu irmão Francisco. Nessa hora o meu tio ficou pálido, nervoso, e falou que era para eu não me meter com essa gente. Eu perguntei o porquê e ele não contou. Só disse que era para eu manter distância para o meu próprio bem. E eu disse que sabia cuidar de mim. Ele saiu de casa com muita raiva. Eu dormi um pouco e acordei ao meio-dia. Fiz o almoço e logo chega meu tio, minha mãe e meu avô, falando que essa mulher não era para mim, que a família dela mexia com coisas erradas e que a mãe dela era bruxa. Eu ri, claro, mas falei que iria obedecer. Continuei trabalhando normalmente até chegar quarta-feira. Falei para o meu tio que tinha que ir até a cidade para comprar o meu vício. Ele não ficou feliz com isso, mas falou que eu poderia pegar a moto dele e que não demorasse, porque essas estradas são perigosas à noite. Eu nem fui comprar nada, fui direto para a venda. Chegando lá, eu vi a Linda. Ela veio em minha direção e me deu um beijo. Eu não sei explicar, mas essa mulher me tinha na palma da sua mão. Eu estava completamente desnorteado por ela. Comemos um lanche na venda e logo ela me falou que queria me levar a um lugar. Subimos na moto e ela me indicava o caminho até chegar em uma casinha de barro muito velha. Parecia que ia cair de tão velha. Eu fiquei meio desconfiado naquela hora. Ela me chamou para entrar na casa e só tinha um colchão sujo e uma lamparina. Eu perguntei de quem era a casa e ela disse que era de sua família, mas já não viviam ali fazia tempo. E quando ela acabou de falar, tirou a roupa e pulou em cima de mim. Ficamos ali a noite toda e pela manhã, quando eu acordei com ela me olhando, ela disse: "Eu te amo". Eu, meio sonolento, falei: "O quê? Nos conhecemos tão pouco, vamos com calma, né?" Mas no fundo eu também estava louco por ela. Só não queria ir tão rápido. Mas ela olhou nos meus olhos e falou que sabia que eu sentia o mesmo e perguntou se eu iria negar. Nessa hora me deu um arrepio e a frase "eu te amo" saiu da minha boca sem eu querer falar. Eu não sei explicar. Era como se algo me forçasse a falar aquilo. Ficamos ali nos relacionando. Por volta das 2 da tarde, ela falou que tinha que ir. Então a levei em sua casa com um pouco de medo do que sua família iria falar. Chegando em sua casa, era um casarão enorme de 3 andares gigantes. As janelas pareciam portas de tão grande. A deixei na porta de sua casa, me despedi e fui embora.
Chegando em casa, meu tio estava louco de raiva perguntando onde eu estava. Eu já ia inventar uma mentira quando meu avô entrou na cozinha e falou: "Tu estava comendo aquela mulher, não é?" Eu, meio farto de tudo aquilo, disse que sim, que era assunto meu. E mais, disse que iria pedi-la em namoro. O meu avô apenas acenou com a cabeça e disse: "Bem, tá bom então. Mas antes de pedir, eu quero que você veja uma coisa." Eu perguntei o quê? E ele falou tranquilamente que eu iria ver com os meus próprios olhos. Falou que quando fosse 1 da madrugada, iria me levar em um lugar. Quando chegou a 1 da madrugada, ele apareceu armado e mandou eu subir no carro. Eu estranhei tudo aquilo, mas eu fui calado. Eu percebi que era o mesmo caminho da casa velha de barro. Então ele parou o carro um pouco antes de chegar na casa. Saímos da estrada de terra, entramos na mata até chegar na parte de trás da casa. Subimos em uma jaqueira grande que havia ali e ele falou: "Veja o que for, não grite, faça silêncio." Ficamos ali até as 3 da madrugada, quando de repente chega a Ana, sua mãe, seu irmão e seu pai. Foram para o terreiro que estava cheio de imagens que eu nunca vi na vida e uns símbolos estranhos. Eles fizeram uma grande fogueira. Ana, Francisco e seu pai tiraram as roupas e ficaram ao redor da fogueira fazendo uns tipos de rezas muito estranhas, parecendo serem outro idioma. A sua mãe cortou a mão e os 3 beberam seu sangue. Nessa hora, os 2, pai e filho, começaram a gritar muito e eu podia escutar seus ossos quebrando. Eu estava tremendo de medo e meu avô me segurou pelo braço e falou para eu ficar calmo. Pegou um pouco de barro cinza e me mandou passar atrás das orelhas, pulsos e axila. Eu fiquei tremendo de medo, mas fiz. Nessa hora, o meu avô voltou o olhar e os 2 haviam se convertido em monstros. Eram 2 lobisomens. Só podia ser isso. Não tinha outra explicação. Sinceramente, eu só não me caguei porque segurei, porque tinha merda pronta. Eu nunca passei tanto medo na minha vida. Então meu avô vira para mim e fala: "Olha lá tua namorada." Ela não estava como eles e nem se ouvia ela gritar. Mas na sua cara tinha um bico como de um urubu, sei lá. Seus olhos estavam negros e 3 chifres saindo de sua testa, e a mãe dela igual. Nessa hora os 2 lobisomens saíram mata dentro e elas ficaram ali na beira do fogo. Eu vi na hora que o monstro de sua mãe olhou na nossa direção e deu uma risada macabra. Eu e meu avô pulamos da árvore e saímos correndo para o carro. Ao chegar no carro, escutamos os rosnados e urros das bestas na mata. Meu avô acelerou ao máximo, mas as bestas nos alcançaram ao ponto de dar uma forte pancada no carro. Seguimos correndo pela estrada e, por sorte, quando já estávamos chegando no vilarejo, as bestas pararam de nos seguir. Chegando em casa, estava toda a família à nossa espera. Abracei forte a minha mãe e, chorando, pedi perdão a todos eles. O meu pai falou que era para eu ir para casa, já chegava de campo para mim. O meu tio falou que seria o melhor porque eles poderiam vir atrás por minha causa. Eu fui de volta para a cidade. Mas, no tempo a seguir, eu não conseguia dormir, porque eu sempre tinha o mesmo sonho daquela demônia me devorando. Eu estava muito mal. Realmente pensei que iria ficar louco.
Passado um mês, recebemos a notícia de que o meu tio morreu atacado por uma onça. Todos nós sabíamos que não era onça, eram aqueles desgraçados. Eu sentia muita culpa, ódio, raiva e queria vingar meu tio, porque sabia que a culpa era minha. Meus pais não queriam que eu voltasse ali, inclusive mudaram de cidade, mas eu queria vingança. Eu falei com meu avô e ele também queria se vingar, mas por medo de me perder, ele também não me apoiou. Então se passaram 2 anos e o meu avô faleceu. E justo no dia do seu enterro, me aparece aquela família de demônios. Aquela maldita veio até mim falando e sorrindo que estava com saudades. Eu não aguentei e meti a mão na cara dela, parti para cima do pai e do irmão. Nos enrolamos na porrada ali mesmo no cemitério. Abri a cabeça do pai dela com uma pedra, mas o desgraçado não morreu, infelizmente. Ainda rindo, ele sussurrou dizendo que meu tio estava uma delícia. Nessa hora meu pai também entrou na briga, mas as pessoas apartaram e eu, completamente fora de mim, comecei a gritar que eles eram demônios e monstros. E foi assim que eu ganhei minha fama de louco naquela cidade. Perdi amigos e as pessoas já não falavam comigo com medo. Hoje eu não vivo mais lá, mas estou esperando e me preparando para me vingar. Eu tenho um par de pessoas vigiando eles e sei todos os seus passos. E na hora certa, esses desgraçados vão ter o que merece. Bem, esse é o meu relato e a culpa que eu estou fadado a carregar. Eu só queria contar um relato, mas acabei desabafando. Olá, Sam. Esse ano tive o prazer de conhecer o seu canal aqui no YouTube. Sempre escuto quando volto do trabalho. Eu sou um pescador aqui de Itacaré, que fica na Bahia. Tenho 42 anos e há 20 que sou pescador. O caso que venho contar não é história de lobisomem. Nunca soube de histórias dessa criatura. Apenas em seu canal e em outros que ouvi. Porém, contarei causos que ainda hoje me deixam sem dormir. Coisas que não tenho como provar, eu sei, mas que aconteceram de verdade, já que em uma dessas, eu mesmo estava lá. Em 2001, conheci um velho senhor que aqui vou chamá-lo de Agenor. Nessa época, ele já era um grande pescador experiente e tinha muitas artimanhas para pescar, além de prever quando iria chover ou quando iria fazer sol, assim como também qual lugar tinha os melhores peixes. Um dom que dizia ele que desenvolveu ao longo da vida, e diz que um dia também iria ter o meu. Bom, até hoje ainda não desenvolvi, mas espero que um dia seja como ele. O seu Agenor era humilde e ensinava a todos seus métodos de pesca, e comecei a ir junto com ele nas pescadas. No começo não era nada profissional e não era pago para isso, só ia pelo divertimento mesmo. Porém, depois de ver o meu potencial na pesca, fui contratado por ele. E ali em anos pescando com seu Agenor, ouvi as mais macabras histórias, causos que, como disse, ainda hoje me deixa sem dormir. Numa noite, enquanto conversava com ele, ouvi um dos seus primeiros causos, um dos primeiros que aconteceu em sua vida. O seu Agenor diz que quem lhe guiava nos mares era a Mãe d'Água, uma entidade que sempre aparecia para ele
fosse dia ou noite, mas que na primeira vez que a viu foi na madrugada. Ele disse que tinha tomado umas e foi dormir no seu barco, o qual não estava atracado na areia, mas era normal dele fazer esse tipo de coisa, e nada lhe ia acontecer. Porém, em uma certa noite, o seu Agenor disse que não sabe como, mas a maré subiu e conseguiu pegar o seu barco e o levou para o meio do mar. Segundo ele, o sono estava tão pesado que até sonhou, e que em sonho ele viu uma mulher vestida de branco e azul, que lhe dizia para tomar muito cuidado. Sem entender nada, ele apenas sonhava, enquanto seu barco ia se distanciando cada vez mais da praia, até que chegou certa hora que ele ouviu como um grito: "Acorda!" E assim que abriu os olhos, ele viu sobre as águas a mesma mulher do seu sonho, vestida de branco e azul. Mas assim que foi vista, ela foi sumindo, e logo alguma coisa na água começou a balançar. Pensava ele ser um peixe muito grande, mas olhando bem viu que era uma mulher, que seu Agenor não soube dizer se era a mesma ou não, mas que aquela segunda mulher foi que guiou ele de volta para onde estava na praia. Ele não sabe como, mas quando voltou parecia que o tempo não tinha passado. Ainda parecia ser a boca da noite, algo que ele não soube explicar como que aconteceu. Uma outra vez o Agenor disse que viu o boto, na sua forma de gente e na forma de bicho. Ele disse que estava pescando de noite perto da praia, quando viu um rapaz de vestes brancas entrando na água. Algo fora do comum, pois a ressaca estava muito alta. Até ele, que era experiente, não fazia aquilo, mas o rapaz foi e mergulhou. Seu Agenor ficou esperando ele subir para cima para puxar o ar, mas ele esperou e nada do rapaz aparecer. Ali na hora ele disse que não soube ligar os pontos, mas um boto cor-de-rosa passou do lado do seu barco e ainda olhou para ele. Mas como estava vidrado em saber se o rapaz iria aparecer ou não, nem deu tanta importância para ele. Seu Agenor disse que o rapaz não voltou para puxar o ar. Ainda esperou sair notícia de afogamento ali na praia, mas nenhuma notícia apareceu. Só com o passar de alguns dias que ele veio se dar conta que boto não nada em mar, muito menos aquele que era cor-de-rosa, comum só no Amazonas, e que dificilmente, provavelmente, impossível de nadar em outras lagoas. Daí lembrou das histórias de sua velha avó, que dizia ter sido encantada pelo boto 2 vezes, aqui mesmo nessa região de Itacaré. Alguns podem até alegar que ele viu outro peixe, ou algo que lembrava um boto, mas seu Agenor era pescador experiente, e só de bater o olho em cima, ele sabia o que era. Não iria confundir assim tão facilmente. Bom, a última história, e não todas que ouvi do seu Agenor, foi uma que soube quando passei por uma experiência junto com ele, já que ambos vimos aquela coisa que estava sobre as nossas cabeças. Era setembro de 2007. Estávamos pescando em uma região que fica à Praia do Sossego, bem afastado aqui da cidade. Ainda hoje o lugar é muito isolado, e na época era mais ainda. Pois bem, era assim umas 8 para 9 da noite, quando do nada, o seu Agenor chamou eu e o outro rapaz que ajudava ele nas pescas para dentro do seu barco. Sem entender, nós entramos e ficamos agachados, e não demorou para uma luz que me parecia ser de uma lanterna iluminar as janelas de vidro. Iluminou a porta, as redes e deu a volta no barco. Ora parecia estar do nosso lado e ora parecia estar em cima de nós. Algo impossível para alguém fazer. Isso demorou cerca de uns 20 minutos. Depois parou sem mais nem menos. Perguntamos ao seu Agenor do que se tratava aquela luz e o porquê dele estar tão assustado daquele jeito. Ainda com medo, ele disse que explicaria quando a gente voltasse. Então, assim que retornamos, seu Agenor puxou um banquinho de madeira e seguiu falando assim:
Tem mais de 10 anos que vi uma coisa estranha na água. Tava pescando por aquela mesma região, quando vi um brilho na água. Brilhava como uma luz, sabe? E fiquei olhando e esperando para ver o que iria sair dali. E quando saiu foi uma bola de luz, muito iluminada. Subiu e ficou assim a uns 7 metros de mim. Não aguentei ver aquilo e corri para dentro do barco com medo. A luz ficou me rodeando e iluminando daquele mesmo jeito. Só depois de muito tempo que foi embora. Essa noite aconteceu igual. E foi por isso que não esperei. Eu chamei logo vocês para dentro do barco. Se vocês verem água brilhando numa noite dessas, não esperem para ver o que vai sair de lá, pois aquilo não é coisa desse mundo. Eu sei, sinto isso. Assim contou o seu Agenor. E quem viu eu e o outro rapaz voltar a pescar de noite com ele, demoramos muito para voltar à nossa pescaria noturna. Porém, graças a Deus que nunca presenciei essa bola de luz. O seu Agenor infelizmente faleceu em 2010, e de lá para cá comecei a pescar sozinho. Às vezes, saio em alto mar para pescar num grupo grande de pessoas, mas é comum sair sozinho para a minha labuta diária. Esses foram os causos do seu Agenor Iomar. Contei os mais estranhos e mais cabulosos para vocês, assim como ele me contou. Porém, aquele senhor tinha muita história para contar, tantas que nem cheguei a ouvir todas, e deixo aqui essas 3 a mim contadas por ele. Muito obrigado, Sam, por contar os causos do seu Agenor. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.